Começo a mensagem dessa manhã fazendo uma pergunta. Quem é você? Quem é você? Ou qual a sua identidade? Quais os princípios e valores que movem a sua vida? Porque isso é identidade. Identidade é o conjunto de valores que me definem. Aquilo que é próprio meu e me torna alguém individual, único. Eu me chamo Fábio e sou pastor, mas existem outros Fábios que também são pastores. Eu sou Fábio, sou pastor, sou brasileiro, Fábio, pastor, brasileiro, tem alguns, mas eu sou único. O que faz de mim ser o que sou é a minha identidade. As qualidades, o conjunto de regras, de valores que foram colocados em mim, que me moldaram e que me fazem diferente de qualquer outro Fábio pastor brasileiro. Então, quando eu pergunto quem é você, eu não estou perguntando o seu nome, eu não estou perguntando onde você mora, eu não estou perguntando onde você estuda, ou onde você se formou. Eu estou perguntando como você se define, qual é a sua essência, quais são os seus valores. Então, a minha pergunta é, quem é você? Como você se define? Bom, eu sei que todos nós que um dia conhecemos a Cristo e fomos aceitos por sua graça, salvos por sua graça, tivemos um momento de troca de identidade ou transformação da nossa identidade. Que é aquele momento em que nós éramos pessoas, que certos valores estavam dentro de nós e aquilo nos definia como um indivíduo. Mas encontramos-nos com Cristo. Ele impactou a nossa existência e mudou isso em nós. Nos deu novos valores, nova razão para viver, novas regras interiores. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17, fala a respeito disso. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Foi esse momento da nossa história, que nós passamos a estar em Cristo, que nós recebemos uma nova identidade. Então agora nós precisamos nos definir a partir deste novo nascimento. Mas para nos definirmos a partir deste novo nascimento, nós precisamos romper com a antiga identidade. Nós precisamos lançar fora os valores que nos moviam, as coisas que regiam a nossa vida. A nossa razão de ser do passado deve ter sido mudada e nós precisamos romper com elas. Precisamos olhar de forma diferente os nossos traumas, as nossas dores, as nossas feridas do passado. Devemos colocar tudo isso agora aos pés da cruz. E algo que no passado me motivava a um caminho talvez de depressão, agora pode me motivar a um caminho de auxílio. Aquilo que foi para mim no passado vergonha, hoje pode ser usado para a glória de Deus. Então eu preciso jogar fora a antiga identidade, deixar de me pautar por esses valores do passado, e como Paulo disse lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que me esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Então eu foco agora no alvo que está diante de mim, porque essa nova identidade que recebi do Senhor, ela tem um horizonte para o qual eu devo olhar, que é Cristo vindo buscar-me, e eu deixo para trás o meu passado. E quando eu falo deixo para trás o meu passado, não estou falando de amnésia. Eu estou dizendo o seguinte: olho para o meu passado agora e procuro tirar dele experiências que glorifiquem a Deus. Você pode pensar no tempo que você perdeu na sua juventude por escolhas erradas e ficar se martirizando ainda hoje, ou você pode pegar isso e transformar isso em combustível para servir ao reino de Deus.
Vou à procura de pessoas que foram traídas e vou ajudá-las a superarem. Eu vou atrás de pessoas que estão sofrendo e vou dar o meu ombro apenas para chorar junto com essa pessoa. Eu vou atrás de pessoas que estão presas às drogas ou às escolhas erradas que fizeram no passado e vou ajudá-las a sair disso. Transforme as coisas do passado em combustível para glorificar a Deus hoje. Deus está te moldando como um vaso. Lá em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28, diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Identidade, nova identidade em Deus, esquecer o passado e viver agora sendo moldado pela graça de Deus. Nós, irmãos, estamos sendo moldados por Deus. A nossa conversão é o começo do moldar de Deus para as nossas vidas. Mas não só a nossa conversão, mas as nossas experiências, boas e ruins. As pregações que nós ouvimos, talvez você não tenha parado para pensar nisso, mas você não vem aqui domingo após domingo à toa. Deus está moldando você. O que você ouve aqui, através das pregações deste púlpito, é para moldar você. É por isso que você não pode se distrair, é por isso que você não pode ficar ausente, é por isso que você não pode deixar passar desapercebido. Porque cada mensagem pregada aqui, cada palavra dita aqui, Deus está trabalhando para moldar você. Eu sou fruto das mensagens que venho ouvindo há mais de 20 anos. Eu sou fruto dos livros que leio há mais de 20 anos. Eu sou fruto das pessoas com quem sentei e me aconselharam. Eu sou fruto das crises emocionais que tive, que foram tratadas pelo Espírito de Deus. Eu sou fruto dos relacionamentos que tive com pessoas que me abençoaram, que me fortaleceram, que me apoiaram, que cuidaram de mim, e também das que me traíram no processo da vida, traíram a minha confiança, traíram a minha amizade. Sou fruto disso. Mas em todas as coisas, disse o apóstolo Paulo, Deus está trabalhando. Não é que Deus está te enviando a luta, te enviando o problema para te moldar, não. Todas as situações que vêm, sejam elas enviadas por Deus, sejam elas uma tentação maligna, sejam elas problemas arrumados por você mesmo, pela sua falta de sabedoria. Deus é poderoso para reciclá-las e transformar todas essas coisas em um molde para formar você. Deus está trabalhando em todas as coisas. O que você é hoje é o que Deus está fazendo de você. E o que você será no futuro é o que Deus fará de você. Porque Deus é quem lhe chamou e lhe deu uma nova identidade e está trabalhando desde a sua conversão, na agenda dele antes da fundação do mundo, desde a sua conversão, trabalhando nessa sua identidade para a glória do nome dele. Só como exemplo, se nós perguntássemos quem é Davi, quem é Davi? A melhor definição que eu daria para Davi, tenho certeza que seria a melhor definição que ele mesmo gostaria de ouvir, é homem segundo o coração de Deus. Rei ele não era, se tornou, guerreiro ele foi, deixou de ser, marido ele foi e vacilou. Mas o que definia ele? Homem segundo o coração de Deus. Deus moldou Davi? Moldou. Como é que Deus moldou Davi? Começou a moldar muito antes de Davi ser rei. Deus moldou Davi enquanto ele trabalhava com as ovelhas do seu pai. Quando você está fazendo coisas que muita gente acha insignificante, meu irmão, Deus está te moldando. Quando você faz alguma coisa que não é visto por ninguém, saiba de uma coisa, você não faz para os outros, você faz para a glória de Deus. Enquanto ele cuidava das ovelhas, Deus o moldava. Enquanto ele servia os seus irmãos, Deus o moldava. Enquanto ele obedecia ao rei Saul, Deus o moldava. Enquanto ele enfrentava gigantes, Deus o moldava. Deus está moldando a mim e a você. Não seja rebelde em relação à forma
de Deus agir. Como um vaso na mão do oleiro somos nós. É assim que as Escrituras nos ensinam. E o oleiro faz como ele quiser e usa os métodos que ele quiser para a glória dele. Davi não se moldava pela opinião dos seus irmãos. Davi não se moldava pela opinião pública. Davi não se moldava pela opinião do rei. Davi se deixava moldar por Deus. Davi sabia quem ele era. Por isso que eu perguntei a você, quem é você? É importante você saber quem é você. Porque quando Davi olha no espelho, irmãos, Davi está vendo um homem segundo o coração de Deus, chamado para ser rei de Israel. Quando Davi senta na mesa, ele é só o caçula. Quando Davi está levando alimento para os seus irmãos, ele é apenas o entregador de marmita. Quando ele se dispõe a lutar para os demais soldados antes da luta, ele é só um menino abelhudo. Mas quando ele olha no espelho, ele sabe quem ele é. E por que ele sabe quem ele é? Porque ele sabe quem é Deus. E ele sabe quem lhe deu a sua identidade. Quando eu sei quem é Deus, eu fico fixo no entendimento de quem eu sou. Lá em João 13, 35 diz: nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deixa eu me dizer algo arriscado aqui, irmãos. Espero que seja compreendido. Nem autoridade, nem conhecimento, nem poder, nem sabedoria, nada disso é maior do que o amor. Em nome do conhecimento, muitos cristãos abandonam uns aos outros. Em nome do conhecimento, muita igreja se divide. Em nome do poder, em nome da espiritualidade, muita igreja se divide. Eu sou mais espiritual que você, não ando com você, porque afinal de contas você é um pecador. E eu estou num nível espiritual que não posso andar com você. Então, tanto espiritualidade, como conhecimento, como qualquer outra dessas coisas, devem estar alicerçadas no amor. O amor, não o amor como um Deus, mas o amor como um valor dado por Deus. O amor que me leva a ser misericordioso e me colocar no lugar do meu irmão. Como no passado, irmãos, eu cometi erros teológicos por falta de sabedoria. Mas alguém me amou e teve paciência comigo. Como no passado eu deixei as minhas emoções humanas aflorarem a ponto de quase desviar o pensamento das pessoas de Deus para mim. Mas eu tive pessoas que me amaram e disseram: menos, Fábio, calma, vai devagar. O amor deve ser o alicerce da vida cristã. O amor deve temperar a minha espiritualidade e o meu conhecimento, de forma que eu lide com os outros, cheio de amor, cheio de misericórdia. Assim como Deus me amou, foi paciente e misericordioso comigo. Se Deus tem paciência com um cara como eu, irmão, eu não tenho o direito de não ter paciência com os outros. Se Deus aturou as minhas falhas e atura ainda hoje as minhas muitas falhas, eu tenho que aturar as dos demais irmãos. Eu tenho que ser pautado. O amor tem que ser um valor. Irmão, se alguém não transborda de amor, não está cheio de Deus. A Bíblia define Deus dizendo: Deus é amor. O amor não é um Deus, mas Deus é amor. Então, quando eu digo assim, eu estou cheio de Deus, talvez você não veja a profecia em mim. Talvez você não veja um conhecimento teológico profundo em mim, mas amor você tem que ver, porque se Deus é amor, está cheio de Deus, é estar transbordando de amor. Amor é um valor inegociável para a vida cristã. Quando eu vejo nas redes sociais, quando eu vejo nos canais de TV, quando eu vejo aí alguns pastores exalando ódio, exalando uma crítica sem misericórdia, sem saber que do outro lado quem está lendo, quem está ouvindo é um ser humano, que pode ser pecador, que pode estar todo errado, que pode estar envolvido com bruxaria, que pode estar envolvido com promiscuidade, mas é um ser humano. E quando eu
vejo esse ódio vazando de púlpitos, eu fico me perguntando se o que vai chegar nessa pessoa, se o evangelho consegue chegar nessa pessoa, porque a mensagem fica represada atrás do muro do ódio. Porque quando a pessoa ouve, ela não consegue ouvir o evangelho por trás da fala contundente. O que ela ouve é o ódio. Irmãos, nós devemos falar a verdade. Nós devemos repreender o errado, nós devemos corrigir aquele que está em falha, mas nós devemos fazer isso debaixo da graça e do amor de Deus, porque Deus não pisou no meu pescoço dizendo, você é um miserável pecador. Jesus morreu em uma cruz dizendo, você é um miserável pecador. E quando eu vi o amor dele derramado por mim na cruz, fez sentido aquilo. Ele não veio até mim com uma espada no meu pescoço, ele veio até a mim com uma cruz nas costas. Ele não veio até a mim com uma coroa ou com uma toga para me julgar. Ele veio até mim com uma coroa de espinhos para me perdoar. Não deixou de ser juiz e não deixou de ser justo, mas demonstrou amor. E o amor manifesta a identidade verdadeira de um cristão de acordo com Jesus. E por último, veja aí João capítulo de número 15, versículo de número 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, ou muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Faz parte da identidade do cristão, ser dependente de Deus. Dependência de Deus é um valor inegociável. Se submeta à dependência do Salvador. Se coloque e entenda que você é dependente. Irmão, seu casamento nunca vai dar certo se você não depender do Senhor. Os seus negócios nunca vão dar certo se você não depender do Senhor. E quando eu digo dar certo, eu estou falando de dar certo do ponto de vista celestial. Você pode até ganhar dinheiro, você pode até fazer bons passeios, mas não estará dando certo do ponto de vista celeste. Porque nós dependemos do Senhor e sem Ele nada podemos fazer. Não podemos ser bons maridos sem Ele. Vocês não podem ser boas esposas sem Ele. Você não pode ser um bom filho sem Ele. Você não pode ser um bom servo sem Ele. Você não pode cumprir a sua missão de glorificar a Deus se não for debaixo da dependência do Senhor. Dependência de Cristo faz parte dessas características da identidade de um cristão. Eu termino como comecei, perguntando quem é você. Quem é você? Porque se você tem, de alguma forma, deixado a sua identidade cristã, a sua nova identidade, se perder, se apagar, se torcer, hoje é dia de você recuperar a sua identidade. Os conselhos muitas vezes nos dados, irmãos, nas Escrituras. Lembra-te, pois, de onde caístes e volte. Busca ao Senhor, seja renovado, Deus faz nova todas as coisas. Tudo isso diz respeito a essa renovação que nós precisamos ter. Nós precisamos ter renovado diariamente a nossa identidade. Voltarmos a ser ou reavivarmos a identidade que Deus nos deu. Essa é uma manhã de ceia, excelente para isso. Porque ao olhar para a cruz, nós vemos quem é Deus. E ao olhar para Deus, nós entendemos quem nós somos. Pecadores necessitados da misericórdia do Senhor.